Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava afundada sob o peso do medo, da violência e da ocupação nazista, surgia uma figura improvável. Uma mulher americana, com aparência discreta, modos reservados e uma perna de madeira. Seu nome? Virginia Hall. Para muitos, uma desconhecida. Para Hitler, uma ameaça silenciosa. Enquanto generais traçavam estratégias nos mapas e soldados marchavam pelas ruas destruídas, Virginia se infiltrava pelas sombras. Escondia armas em padarias, transmitia mensagens cifradas sob o nariz da Gestapo e organizava operações audaciosas de sabotagem. Em uma época em que mulheres raramente ocupavam cargos de poder, ela comandava grupos de resistência e desafiava os nazistas com frieza e coragem. Nascida em Baltimore, filha de uma família rica e tradicional, Virginia sonhava em ser diplomata. Mas uma tragédia mudou tudo. Um tiro acidental a obrigou a amputar a perna abaixo do joelho. Para muitos, isso seria o fim. Para ela, foi o começo. Cuthbert, como apelidou sua perna mecânica, se tornaria sua companheira inseparável, inclusive nas fugas mais perigosas pelos Alpes cobertos de neve. Rejeitada pelo serviço diplomático americano por causa da deficiência, ela não se resignou. Encontrou no Reino Unido uma nova chance. O SOE, Serviço de Operações Especiais Britânico, precisava de agentes na França ocupada. Pessoas corajosas, com iniciativa e nervos de aço. Virginia não hesitou. Foi treinada, enviada ao campo e rapidamente se destacou como uma das mais eficazes operadoras do serviço secreto. Disfarçada de jornalista, atravessou a fronteira francesa em 1941. Ali começou sua missão: construir uma rede de resistência, treinar combatentes, estabelecer rotas de fuga para prisioneiros e transmitir informações cruciais para os aliados. Sempre fugindo da morte, sempre sob risco de tortura, sabia que, se capturada, não teria misericórdia, mas continuava. A Gestapo ficou obcecada com ela. A chamavam de a Dama que Manca e colocaram um preço alto por sua cabeça. Em uma fuga épica, cruzou os Pirineus a pé, com sua perna mecânica e quase sem suprimentos, em pleno inverno. Sobreviveu. E voltou. Disfarçada novamente, infiltrou-se no interior da França para ajudar os aliados na preparação do dia D. Apesar de sua importância estratégica, Virginia Hall permaneceu desconhecida do grande público por décadas. Nunca buscou fama, nem reconhecimento. Seu trabalho era movido por um senso profundo de propósito e patriotismo. E talvez por ser mulher, e uma mulher com deficiência, muitos preferiram esquecer sua história. Mas agora, finalmente, ela retorna ao centro da narrativa. Nesta série, vamos revelar os detalhes surpreendentes da vida de Virginia Hall, uma mulher considerada sem importância, mas que se tornou uma das maiores espiãs da história. Prepare-se para descobrir uma história real mais incrível do que qualquer ficção. Em 1940, a Europa estava tomada pelo terror. A Alemanha nazista avançava rapidamente, ocupando país após país. A França, uma das maiores potências militares da época, caiu em apenas 6 semanas. O país foi dividido. Ao norte, o controle direto de Hitler. Ao sul, o regime colaboracionista de Vichy. A população vivia sob vigilância constante e a resistência era punida com prisão, tortura ou morte. A Gestapo, polícia secreta nazista, espalhou uma rede de informantes e agentes para sufocar qualquer tentativa de revolta. Rádio, imprensa, transportes, tudo era controlado. Qualquer ato de oposição podia ser considerado sabotagem. Nesse ambiente sufocante, nasceu a necessidade de uma rede secreta de espiões, sabotadores e mensageiros que pudessem agir nas sombras. O Reino Unido, então sozinho contra Hitler após a queda da França, decidiu reagir com criatividade. Winston Churchill autorizou a criação de uma organização ultra-secreta, o SOE, Special Operations Executive. Seu objetivo era simples e radical:
incendiar a Europa, sabotar, infiltrar, desestabilizar e, acima de tudo, preparar o terreno para a futura libertação do continente. O SOE começou a recrutar pessoas com perfis nada convencionais: civis, estrangeiros, mulheres, aventureiros, imigrantes, qualquer um com coragem, inteligência e uma boa dose de audácia. A guerra secreta exigia outro tipo de soldado. Não bastava força física, era preciso saber mentir, disfarçar, improvisar e desaparecer. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o governo de Franklin Roosevelt ainda resistia a entrar na guerra. A maioria da população americana preferia o isolamento, e o país não tinha ainda uma agência de inteligência centralizada como a CIA. Só mais tarde, com a criação do OSS, Office of Strategic Services, os EUAR começariam a atuar mais diretamente nas operações secretas na Europa. Era um mundo onde as mulheres tinham papéis limitados, especialmente em assuntos de Estado e guerra, mas a espionagem abriu uma brecha. Por serem subestimadas, as mulheres conseguiam se mover com mais facilidade em certas áreas. Eram vistas como inofensivas, e isso era justamente sua maior arma. Mesmo assim, poucas foram aceitas no campo. Entre as mais destacadas, havia aquelas que sabiam operar rádios escondidos, codificar mensagens em segundos e escapar em bicicletas por estradas escuras. Mas nenhuma teria a trajetória de Virginia Hall, uma mulher americana com uma perna de madeira que viria a comandar operações de resistência inteiras em solo francês. Foi nesse cenário de desespero e reinvenção que Virginia surgiu. O contexto exigia coragem extrema e a disposição de agir onde outros hesitavam. A Segunda Guerra Mundial não foi vencida apenas com tanques e aviões. Foi vencida também com silêncio, códigos, rádios escondidos em malas e passos firmes, mesmo quando dados com uma perna de ferro. Virginia Hall nasceu em 1906, em Baltimore, nos Estados Unidos, numa família rica, tradicional e cheia de expectativas. Seu pai queria que ela se casasse bem. Sua mãe sonhava com uma filha refinada, moldada para os salões da alta sociedade. Mas Virginia queria mais. Desde cedo mostrava inquietação, inteligência aguçada e uma fome de aventura incompatível com os padrões de sua época. Ela estudou em colégios de elite, aprendeu línguas, francês, alemão, italiano, e sonhava com uma carreira diplomática, algo praticamente impensável para uma mulher nos anos 1930. Mesmo assim, insistiu. Tentou por diversas vezes entrar para o serviço diplomático americano, enfrentando a burocracia e o preconceito, sempre com elegância, mas sem jamais se submeter. Durante um período na Turquia, onde trabalhava como funcionária auxiliar em uma embaixada, sofreu um acidente que mudaria o curso de sua vida. Enquanto caçava aves aquáticas, tropeçou e disparou acidentalmente contra a própria perna. A infecção se agravou e a amputação tornou-se inevitável. Virginia perdeu a perna esquerda, abaixo do joelho. Tinha apenas 27 anos. Naquele tempo, uma deficiência física era praticamente uma sentença de exclusão social, ainda mais para uma mulher que almejava cargos públicos. Ela passou a usar uma perna mecânica que apelidou de Cuthbert, com quem, segundo relatos, fazia piadas amargas e confidências, mas jamais permitiu que isso a definisse. A queda para Virginia não era o fim, era o prenúncio da transformação. Determinada a continuar atuando em contextos internacionais, ela viajou pela Europa, viveu na França e testemunhou em primeira mão a ascensão do fascismo e a ameaça de Hitler. Enquanto muitos americanos ainda ignoravam o perigo iminente, Virginia compreendia o que estava por vir. Sentia que sua missão ainda não havia começado. Com o início da Segunda Guerra Mundial, tentou novamente se alistar no serviço diplomático dos Estados Unidos e foi rejeitada. Mais uma vez, não por falta de capacidade, mas por ser mulher e manca. Essa rejeição foi decisiva. Se os Simocentua não queriam sua ajuda, ela ofereceria seus serviços aos britânicos. E eles aceitaram. Em Londres, foi recrutada pelo SOE,
o Serviço de Operações Especiais britânico, após impressionar com sua inteligência, fluência em idiomas e compreensão política da Europa. Em um mundo dominado por homens, com operações desenhadas para soldados robustos e discretos, uma mulher americana com uma perna de madeira parecia uma escolha improvável. Mas Virginia não era comum. Ela era exatamente o que a guerra exigia. Sem treinamento formal em espionagem, sem apoio familiar, sem status oficial, Virginia Hall embarcaria sozinha em uma missão impossível: se infiltrar na França ocupada pelos nazistas, montar uma rede de resistência e, com base em coragem, astúcia e silêncio, mudar o curso da história. Era o início de uma jornada que a transformaria na mulher mais procurada pela Gestapo e na maior espiã da Segunda Guerra Mundial. No final de 1941, Virginia Hall desembarcou clandestinamente em Vichy, na França, com identidade falsa e uma missão clara: montar uma rede de resistência e abrir caminho para a ação aliada no coração do território inimigo. Oficialmente, era uma jornalista americana da New York Post. Na prática, era uma das primeiras agentes femininas do SOE atuando em solo francês. Sua cobertura era frágil, mas sua coragem era inabalável. Seu primeiro destino foi Lyon, um dos centros mais tensos da França ocupada. Lá, começou discretamente a construir conexões. Padres, correios, enfermeiros, ferroviários, camponeses. Pessoas comuns que estavam dispostas a arriscar tudo para resistir ao regime nazista. Virginia não era uma comandante tradicional, mas com empatia, disciplina e inteligência, rapidamente se tornou o elo entre pequenos focos de rebelião e os comandos britânicos. Sem equipamentos adequados, sem assistência direta, ela improvisava. Escondia rádios em malas, entregava mensagens codificadas pessoalmente e identificava locais estratégicos para pousos e resgates. Mais do que isso, organizava fugas de prisioneiros de guerra e pilotos aliados abatidos. Sob sua orientação, uma rede começou a se formar, crescendo em número, complexidade e ousadia. Ela coordenava operações com precisão, muitas vezes percorrendo longas distâncias a pé, mesmo com sua perna mecânica, para manter a rede viva. Assumia múltiplas identidades, mudava de sotaque e aparência. Tudo precisava parecer natural. Uma falha no disfarce significava prisão, tortura e morte. Mas ela seguia em frente, impassível. A coragem de Virginia ia além da ação física. Sabia que era vigiada e, mesmo assim, continuava agindo. Quando outros agentes foram capturados, ela assumiu a responsabilidade de reorganizar os grupos e garantir que os segredos não fossem comprometidos. Era uma mulher sozinha, sem proteção formal, enfrentando um império de terror com engenhosidade e nervos de aço. Os britânicos passaram a ver em Virginia um trunfo vital. Era uma das poucas agentes que operava de forma independente, sem a constante supervisão de Londres. Sua rede, chamada Heckler, se tornaria uma das mais eficazes células de resistência no sul da França. Ela não apenas informava os aliados, ela preparava o terreno para a retomada da Europa. Ao longo dos meses, a Gestapo começou a notar uma figura recorrente nos relatórios: uma mulher misteriosa, estrangeira, que mancando discretamente deixava rastros de sabotagens, fugas e revoltas. Os nazistas não sabiam seu nome, mas já a consideravam uma ameaça grave. Um cartaz de procura-se foi criado. Descreviam-na apenas como a mulher que manca e prometeram uma recompensa generosa por sua captura. Mesmo assim, Virginia não recuou. Estava determinada a cumprir sua missão, custasse o que custasse. Sozinha em território inimigo, sem armamento pesado, sem o respaldo de um exército, ela se transformava no próprio símbolo da resistência. Uma mulher, invisível aos olhos da história oficial, mas essencial para o desmonte da ocupação nazista na França. A essa altura, Virginia Hall já havia se tornado uma lenda silenciosa. Seus feitos se espalhavam entre os grupos da resistência: fugas de prisioneiros,
sabotagens bem-sucedidas, operações ousadas executadas com perfeição. Mas o sucesso tem um preço. E logo ela se tornaria o alvo número 1 da Gestapo na região. Os nazistas não sabiam seu nome, mas sabiam o bastante para temê-la. Ela mancava levemente, usava disfarces e mudava de cidade com frequência. As descrições eram vagas, mas a fama crescia. A Gestapo começou a chamá-la de a Dama que Manca, uma mulher estrangeira que, sozinha, estava desafiando todo o aparato de segurança do Reich. Agentes alemães infiltrados em sua rede começaram a causar estragos. Vários de seus contatos foram presos, torturados, mortos. Mesmo com o cerco se fechando, Virginia manteve a calma. Mudava de esconderijo com rapidez, queimava documentos sensíveis, reorganizava suas operações como uma estrategista experiente, mas sabia que o tempo estava se esgotando. A cidade de Lyon, antes relativamente segura para suas ações, tornou-se insustentável. Com cada nova batida da Gestapo, a pressão aumentava. O rádio usado para enviar mensagens codificadas quase foi capturado. Seus esconderijos estavam sendo mapeados. Um traidor próximo ameaçava entregar tudo. Virginia tomou então a decisão mais difícil de sua vida: fugir. Mas não seria uma fuga comum. Para escapar da França, ela teria que cruzar os Pirineus, as montanhas geladas entre a França e a Espanha, em pleno inverno, com sua perna de madeira, Cuthbert, e sem nenhum guia treinado. Era uma travessia brutal até mesmo para alpinistas experientes. Com frio cortante, neve até os joelhos e suprimentos escassos, ela caminhou dias pelas montanhas. Suportou dor, fome e exaustão, sem jamais desistir. Em um dos momentos mais extremos da jornada, enviou uma mensagem à sede do SOE. Tenho um problema com Cuthbert. A resposta de Londres foi tão seca quanto sua coragem. Se Cuthbert estiver causando problemas, elimine-o. Contra todas as probabilidades, Virginia chegou à Espanha, apenas para ser presa por entrada ilegal. Ninguém ali sabia que estavam diante de uma das maiores inimigas do Terceiro Reich. Após semanas de pressão diplomática, ela foi libertada e retornou a Londres. Poderia ter se aposentado, poderia ter sido homenageada, mas escolheu voltar à guerra. O que para muitos teria sido um fim heróico, para Virginia foi apenas o intervalo. A perseguição da Gestapo, a fuga pelas montanhas e a dor constante da perna mecânica não a intimidaram. Pelo contrário, reforçaram sua determinação. Ela ainda tinha trabalho a fazer, e os nazistas ainda não haviam visto o pior. Após sua fuga épica da França e um breve retorno a Londres, Virginia Hall estava longe de encerrar sua luta contra o nazismo. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra e a criação do OSS, Office of Strategic Services, o embrião da futura CIA, ela viu uma nova oportunidade: unir sua experiência com a força emergente da inteligência americana. Virginia foi uma das primeiras mulheres a ser admitida no OSS, mas, como sempre, não recebeu reconhecimento formal ou autoridade proporcional ao seu talento. Ainda assim, ela era incomparável, conhecia o terreno, falava os idiomas, tinha contatos valiosos e, sobretudo, sabia sobreviver. Seu próximo destino seria a França ocupada novamente, agora com uma nova identidade, nova aparência e um novo objetivo: preparar o caminho para a libertação. Disfarçada de camponesa idosa, com cabelo tingido de cinza, dentes falsos e roupas simples, ela retornou à França em 1944, pouco antes do desembarque aliado na Normandia. O disfarce era tão convincente que até membros da resistência inicialmente duvidaram de quem ela era. A Gestapo, ainda à sua procura, jamais imaginaria que a espiã americana havia voltado e estava mais ativa do que nunca. Dessa vez, Virginia operava nas montanhas do centro da França, organizando células de sabotadores, coordenando ataques contra trilhos, pontes e comunicações alemãs. Treinava homens em táticas de guerrilha,
distribuía armamentos e estabelecia zonas seguras para futuras operações dos aliados. Ela era, novamente, o cérebro por trás de uma das redes mais eficazes da resistência. Sua experiência com o SOE se mostrou vital. Enquanto agentes menos experientes cometiam erros fatais, ela movia-se com segurança. Escolhia locais estratégicos, mantinha os rádios em constante movimento para evitar rastreamento e supervisionava operações de sabotagem com precisão cirúrgica. Em pouco tempo, sua nova rede passou a ser vista como uma peça-chave na preparação para o dia D. As tropas alemãs começaram a perceber a crescente desestabilização nas áreas controladas. Comboios explodiam, mensagens se perdiam e trilhos de trem viravam armadilhas. A Gestapo voltava a ouvir rumores de uma mulher misteriosa, uma bruxa americana, que organizava tudo do alto das montanhas. Virginia, como sempre, seguia invisível, mas presente em cada ato de resistência. Mesmo diante de ameaças de ataque direto, ela não abandonava sua base. Chegou a viver semanas nas florestas, dormindo ao relento, enfrentando frio, lama e os perigos da guerra, tudo com sua perna de madeira, que já apresentava sinais de desgaste. Mas desistir não era uma opção. Ela sabia que a liberdade da França dependia de ações como as dela. Pouco antes do avanço final dos aliados, sua rede conseguiu expulsar tropas alemãs de pequenas cidades sem a presença de soldados estrangeiros, apenas com combatentes locais treinados por ela. Foi um feito histórico. Virginia Hall, mais uma vez, havia mudado o rumo da guerra, sem glória, sem medalhas visíveis, mas com um impacto profundo e duradouro. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto multidões celebravam a libertação e os generais colhiam os louros da vitória, Virginia Hall voltou discretamente aos Estados Unidos. Nenhum desfile, nenhuma manchete. Ela havia sido uma das peças-chave da resistência francesa, uma das espiãs mais eficazes do conflito. Mas seu nome não constava nas listas oficiais de heróis. A razão para esse silêncio era dupla. Primeiro, o trabalho de Virginia havia sido secreto, muitas vezes sem registros formais para preservar a segurança das operações. Segundo, e mais grave, era mulher, e o mundo do pós-guerra ainda não estava preparado para reconhecer mulheres como protagonistas em campos como espionagem, estratégia militar ou liderança. Mesmo assim, ela não parou. Com a criação da CIA, Virginia foi recrutada como uma das primeiras mulheres a trabalhar na nova agência de inteligência americana. Atuou por mais de 15 anos, sempre em tarefas complexas e estratégicas, embora, mais uma vez, tenha enfrentado barreiras dentro da estrutura institucional, onde homens com menos experiência eram promovidos acima dela. Seus colegas muitas vezes ignoravam seu passado. Muitos sequer sabiam da perna mecânica ou do quanto ela havia feito pela liberdade da Europa. Era discreta, reservada, quase invisível nos corredores da burocracia, mas seguia dedicada, fiel ao seu juramento de combater o totalitarismo, com silêncio, inteligência e firmeza. A França, por outro lado, jamais esqueceu. O governo francês concedeu a ela a Croix de Guerre, uma das maiores honrarias militares do país. Também foi reconhecida pelo SOE e por agentes da resistência que sabiam que, sem ela, muitas vidas teriam sido perdidas e muitas cidades teriam permanecido sob controle nazista por muito mais tempo. Ainda assim, seu nome permaneceu ausente dos livros de história por décadas. Nos Estados Unidos, onde o culto ao herói é tão forte, Virginia não era lembrada. Era como se sua história fosse uma mulher sem importância. A ironia não passou despercebida aos poucos biógrafos que, décadas depois, se debruçaram sobre seus feitos e começaram a reconstruir sua trajetória. Virginia Hall morreu em 1982, em silêncio, como viveu, sem busca por fama, sem entrevistas grandiosas. Levara consigo cicatrizes invisíveis, perdas profundas e um legado que o mundo quase esqueceu.
Mas o tempo, aos poucos, corrigiu essa injustiça. Livros resgataram sua memória e revelaram ao público o alcance real de seus feitos. Hoje, Virginia Hall é reconhecida como uma das maiores espiãs da história, um símbolo de resistência, inteligência e coragem. Uma mulher que enfrentou não apenas o nazismo, mas também a burocracia e o preconceito, e que venceu com passos firmes, mesmo com uma perna de ferro.